Paulo Rink. Lançamento é para ele, Oséias! Gol! Oséias é do Atlético! Salve, rapaziada, beleza? Gustavo Mel aqui falando, chegando aí no telefone de vocês em nome de todos os que fazemos o programa Na Bancada. E não é de hoje que a gente vem pensando em umas formas de produzir uns conteúdos mais dinâmicos, mais curtos, que às vezes você pode ouvir aí no Zap mesmo, indo pro trabalho, voltando para casa, lavando a louça, do jeito que você preferir. Mas o importante é a gente dar conta de alguns assuntos que às vezes não cabe no nosso programa quinzenal, mas que a gente não quer deixar passar batido, né? Faz alguns dias o Irlan deu um papo muito bom sobre o caso do Botafogo S.A. E essa semana a gente se deparou com o anúncio do Atlético Paranaense sobre o fim daquela história de torcida humana. Aquele papo você provavelmente já ouviu falar, tá ligado, você que acompanha as nossas redes tá mais do que ligado na situação, mas resumindo, é o Atlético Paranaense, junto com o Ministério Público do Paraná, fazendo um atalho para a torcida única, né? Fazendo uma torcida única disfarçada, com esse nome bonito, pomposo, torcida humana, mas implementando a torcida única quando praticamente proíbe o ingresso do torcedor visitante na Arena da Baixada, né? Uma tremenda de uma ideia de jirico, mas que não acontece à toa, né? Está muito ligada a vários dos debates que a gente faz aqui na bancada, né? E que também não é à toa, surge justo no Atlético Paranaense, que já há alguns anos, Atlético Paranaense sob domínio do polêmico, vamos colocar assim, dirigente Mário Celso Petralha, há alguns anos se fixou como a vanguarda do atraso quando o assunto é torcida, arquibancada, arena, elitização de estádio, todos esses debates que são muito caros a nós. E a gente foi procurar um especialista para comentar um pouco desse caso para a gente. A gente está falando do André Pugliese. O André é editor de esportes da Gazeta do Povo, que é o principal jornal do estado do Paraná. E deixa eu fazer um parêntese aqui, se você ainda não ouviu na bancada número 19, que a gente chamou de dossiê Petralha, vale muito a pena, viu? Eu recomendo muito. Não sou suspeito para falar, ou pelo menos não muito suspeito para falar, já que eu não participei da produção desse programa, mas para mim é um dos melhores que a gente já fez. Na bancada 19, o André faz um recorrido histórico e toda uma análise crítica desses anos Petralha, e o Luassi Santos, meu grande amigo Luassi, atleticano daquele sem H, da velha Baixada, de bancada, de raiz, traz uma perspectiva dolorosa do torcedor amargurado com os rumos políticos do clube, né? Enfim, um programaço, vale ouvir. O Pugliese tem mais de 20 anos acompanhando o Petralha, toda a trajetória do Petralha, toda a evolução do Petralha como dirigente emblemático desse futebol negócio que a gente vê hoje. E, bem, não é sem razão que agora o André escreveu sobre o fim da torcida humana, né? E a gente tá mandando aí o link com o artigo dele na íntegra, publicado no blog da Gazeta, e você vai ouvir ele aqui agora em áudio. Reparem duas coisas que o André chama a atenção. Uma é a forma distorcida que o Atlético comunica o fim desse projeto, e a outra, principal, ponto fundamental, é essa contradição entre um time que cresce em campo, que cresce desportivamente, que cresce financeiramente, mas que está diminuindo na bancada, né? Na sua torcida, na sua média de público. Enfim, vamos deixar de conversa e vamos ouvir o André mandando papo. O Atlético confirmou na última quarta-feira, a mesma data do caneco inédito levantado pelo Furacão no Japão, o encerramento do pitoresco, a começar pelo nome, Projeto Piloto Torcida Humana do Ministério Público Estadual. E o fez no melhor estilo bode na sala. A tática é manjada e eficiente. Você põe um bode para morar na sala de TV da sua casa. E claro, o animal passa a importunar a todos. Perde o controle remoto, come e enche o sofá de migalhas, bebe e fuma o tempo inteiro. O passo seguinte é você dispensar o bode e sair como herói. Foi o espírito da publicação rubro-negra no site oficial do clube. Manifesto do Atlético que foi bem além. Enumerou uma série de supostos benefícios do programa Torcida Humana,
contabilizou números positivos, exaltou a iniciativa própria como algo de vanguarda para, então, anunciar o encerramento da experiência. Deu para entender? Mas vamos aos fatos. O fato é que no período 34 partidas desde maio de 2018, com a adoção da torcida humana, o Furacão escreveu trajetória discrepante. Ao mesmo tempo em que cresceu no campo, com 3 títulos conquistados, Sul-Americana, estadual com seu time aspirante e, por último, a taça no Japão, além da participação na Libertadores da América, o Atlético encolheu na arquibancada. Curioso, afinal, o normal é que time e torcida cresçam juntos. Os números que importam mostram o seguinte: combinando a implementação do sistema de biometria em 2017 com a adoção da torcida humana no ano seguinte, o público na Arena da Baixada despencou na comparação com as temporadas anteriores, mesmo com a equipe de Thiago Nunes em flagrante ascensão. Desde a reabertura da Arena no pós-Copa do Mundo, em 2014, o Furacão manteve médias de público acima de 16 mil pessoas por jogo. A barreira biométrica, criada por uma questão de segurança, cortou quase 5 mil pessoas dessa média. Posteriormente, a torcida humana também impactou o público. Passou a ser impossível verificar a presença dos visitantes, mas algumas torcidas que costumavam lotar o setor antes destinado aos forasteiros na arena começaram a desaparecer. Em 2018, a média de público do Atlético ficou em apenas 10.570 pessoas no Nacional, contra 18.821 pessoas da média da disputa. Em 2019, a média aponta 13.095 pessoas, contra mais de 20 mil pessoas do Brasileirão na média geral. Atualmente, o Atlético ostenta apenas a 15ª maior média entre 20 participantes. Fosse instituído um rebaixamento por estádio vazio para os 4 últimos, e o Furacão estaria seriamente ameaçado. E não vamos nem falar no prejuízo econômico da torcida humana. Mas, afinal, qual foi ou qual é o problema? O meu ponto não está meramente nos números, e os apresentados pelo Furacão são evidentemente frágeis para indicar um suposto triunfo da empreitada da torcida humana. Uma redução de 14% do efetivo policial para os jogos, de 170 policiais para 151, e de 28 ocorrências com as 2 torcidas para 20 com a torcida única. Tanta inovação só para isso? A conversa, no entanto, é mais conceitual do que a amparada em estatísticas. O problema, na minha avaliação, foi a imposição de um modelo autoritário, divorciado da cultura do esporte, baseado numa realidade artificial e, como vimos, de efeitos práticos e econômicos questionáveis, que, não por acaso, acabaram abandonados. É urgente o problema da violência no futebol brasileiro. Há décadas espreitando os estádios e, especialmente, explodindo nas cercanias e terminais de transporte coletivo. Assim como é inadiável a questão da segurança pública no país, campeão mundial de homicídios, com mais de 65 mil pessoas mortas em 2017. Entretanto, não há solução simples para questões complexas e históricas. Então, porque a violência é endêmica no Brasil, eu sou a favor de pais de família serem esfaqueados em estádios, tiro o chapéu para o assédio às mulheres nos campos, quero que crianças apanhem das torcidas organizadas em dia de futebol? Em tempos de debates radicais é bom deixar claro que não. Agora, o que se experimentou, no entanto, foi um projeto atrapalhado e arbitrário, que gerou insatisfação generalizada, inclusive nos torcedores do Atlético.
Uma medida empurrada goela abaixo pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Mário Celso Petralli, e pelo promotor do Ministério Público, Maximiliano Deliberador. Foi-se a torcida humana. Voltará algum dia? Eu não duvido. Por enquanto, passou como uma medida contra a cultura do esporte, uma ameaça ao calor da arquibancada, um cala-boca no duelo entre as torcidas, tão fundamental quanto o combate na bola dentro de campo. Da minha parte, de quem desde o começo se colocou contra, é um alívio momentâneo. Olha o que ele arrumou. Olha o que ele arrumou. Condição legal, Paulo Rink pintou segundo, pintou, bateu, olha o gol. Gol! Para delírio do torcedor do Atlético Paranaense, 2-0.